vídeo nós vamos ver as características e o funcionamento de um multímetro analógico. É esse aqui, o SK22 da ICEL. Olá, esse é um multímetro analógico da ICEL, modelo SK22. Vamos conhecer nesse vídeo as principais diferenças, né? Saber como ele funciona, as diferenças em relação aos multímetros digitais que a gente está mais habituado a ver. Antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links, caso você se interesse em comprar, ou para esse produto ou para produtos similares. Também gostaria de lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, você inscreva-se no canal caso não seja inscrito, e também, se você desejar, deixe aí seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. Muito bem, o que é um multímetro analógico, né? Ele é um multímetro que, diferente dos tradicionais digitais, ele tem um galvanômetro, que é esse instrumento aqui com uma agulha, né? Essa agulha ela tem um eixo magnetizado e uma bobina em volta desse eixo, e conforme aumenta a corrente que passa por essa bobina, ele se movimenta mais ou menos, né? Então, toda a leitura que ele faz, ela é traduzida nessa variação aqui de corrente nessa bobina para que ele possa fazer as medições. Ele parece muito complicado a princípio, né, quando a gente não está habituado, mas os primeiros instrumentos de medição nasceram com esse formato, né? Então eles nasceram de dispositivos similares a esse galvanômetro que tem aqui. Claro que quando começaram, né, a nascer esses produtos, principalmente os produtos mais comerciais de medição, eles eram ainda mais precários em termos de funcionalidades e tudo mais. Hoje eles estão bem mais avançados. E tem muita gente que prefere, né? Muita gente que está habituado a utilizar, muita gente que gosta dos instrumentos analógicos ao invés de instrumentos digitais. E então ainda existe um bom mercado para eles. Esse aqui é um modelo muito simples, a gente vai ver. E existem muitos similares a ele, né? A gente vai até falar de alguns. Ele tem uma capacidade aqui de ler tensão contínua ou alternada até 1000 volts, né? Corrente, ele lê corrente, mas a capacidade dele é muito pequena, né? 250 miliamperes. Não dá nem pra gente testar, né? Eu não vou nem testar para não correr o risco de queimar o fusível dele ou até queimar o próprio equipamento, né? Tem teste de continuidade sonoro e lê resistência. Então, basicamente, o que a gente vai ler com ele é tensão e resistências e ver o teste de continuidade. Ele é um instrumento, como eu falei, muito simples, né? A fabricação dele, a gente já vai olhar no manual, né? A fabricação dele chinesa, embora ele saia aqui com a marca ICEL, que é uma marca nacional, a gente observa, e nós vamos observar também durante o nosso vídeo, né, que existem muitos similares. Ele é exatamente igual ao modelo vendido pela Sanwa, que é o modelo IX360TR. Eu vou deixar uma imagem dele aí e vou deixar o link na descrição. E a gente pode observar que o selo, né, a marca ICEL, ela foi impressa, na verdade ela é impressa, não é colada, ela foi impressa em cima do vidro, né? Então isso indica o quê? Que esse instrumento ele chega pronto e a ICEL coloca a marca dela aqui e comercializa. Nada errado, muitos produtos são feitos dessa forma, né? Mas você vai encontrar exatamente iguais, né? Esse da Sanwa vai encontrar exatamente igual também o da Ikari. Esse da Ikari a gente também vai falar um pouquinho dele em um outro vídeo. Bem, antes de a gente entrar aqui nesses detalhes, vamos ver o que mais vem na caixa, né? As ponteiras. Então, ponteiras aqui de medição, né? Pontas de prova. E ele vem com uma bateria e também 2 pilhas, para que a gente não precise adquirir. Isso é muito bom, né? Isso evita que você receba o instrumento e tenha que sair correndo atrás de pilha, sair correndo atrás de bateria 9 volts, né? É muito comum a gente comprar alguma coisa e não ter a bateria adequada, né? Bem, o manual dele, eu achei um manual muito simples, né? Ele fala um pouquinho aqui o que o instrumento é capaz, ele cita aqui as principais faixas de operação dele, fala um pouquinho, né, de como você faz as medições, mas nada em muitos detalhes. Então, é um manual simples. Regras de segurança, isso é muito importante. É um dispositivo que você vai conectar muitas vezes para ler uma tensão alternada, algo assim. É importante você ter certeza, né, que você está trabalhando com toda a segurança necessária. Bom, basicamente o que ele tem de diferente, né? Como nós estávamos falando, ele tem o galvanômetro aqui, que é esse
mostrador, né, com um ponteiro. Vejam que conforme eu mexo aqui o ponteiro balança, porque na verdade ele é solto aqui, ele tem uma molinha para retorno dele, né, para essa posição inicial, e ele tem um eixo, como eu falei, magnético, e esse eixo está envolto por uma bobina, e à medida que a gente vai aplicar corrente nessa bobina, ele vai se deslocar, e ele tem as várias faixas de medição, né? Então ele tem aqui em cima, né, a parte de resistência, né? Então 2K, 1K até 0 ohms, né? Aqui ele tem corrente alternada, corrente contínua, uma outra escala aqui de corrente alternada 10 volts, né? E assim por diante. À medida que você vai escolher a escala aqui, você vai ter a escala adequada para fazer a leitura. Notem que ele tem um espelho também. Esse espelho é para evitar o fenômeno chamado paralaxe, né? Quando a gente olha o ponteiro de lado, a gente pode perder a precisão, né? O espelhinho garante que você, olhando o reflexo dele, do ponteiro nesse espelhinho, você vai ver a medida mais precisa. Pelo menos essa é a ideia. Eu, particularmente, acho difícil enxergar o ponteiro, né? Que é um ponteiro fininho, pretinho, nessa faixa estreitinha aqui de espelho, mas os especialistas e as pessoas que gostam dos analógicos dizem que o espelho ajuda muito. Então, vou dar razão a eles aí, embora eu na prática não tenha observado isso, né? Uma coisa, começa aí algumas coisas que eu não gostei, né? A construção dele é realmente muito simples, plástico duro, né? Embora ele tenha aqui alguns recursos, né? Por exemplo, né, a alça aqui para ficar parado em pé. Mas enfim, a gente percebe que é uma construção simples, plástico duro. Ele é bem levinho, né? E quando a gente olha aqui o dial aqui para você escolher as escalas, ele não tem uma posição desligado, não que ela seja necessária, né? Mas nos dá mais conforto colocar desligado, você tem certeza que ele não está trabalhando, né? Não tem. Então não tem a posição desligada. Outra coisa que é muito ruim é que não tem nenhuma marca visível aqui da onde esse medidor está, né? Ele tem uma marquinha muito estreitinha num dos lados aqui, que é um risquinho, para indicar que esse é o lado que está apontando, mas podia ter uma tintazinha branca, alguma coisa nessa marca, né? A gente tem que olhar, perceber que ele tem a marquinha aqui e desse lado não tem. E você bate o olho e você não sabe se ele está apontando para essa escala ou para essa, né? Realmente ele é muito igual, né? Podia ter uma tintinha para ajudar bastante, né? Outra coisa que confunde muita gente também é que ele tem aqui o comum, né? Para ligar a ponteira ou a ponta de prova preta, o geral aqui para ligar a ponteira de prova vermelha, e ele tem esse output. Output, ao contrário do que o nome sugere, não é uma saída, é uma outra entrada de medição que você vai ligar a vermelha lá quando você estiver medindo correntes alternadas com transientes ali de corrente contínua, ou seja, as duas misturadas, e ele vai, por meio de um capacitor que ele tem aqui dentro, conseguir isolar isso. Então é para isso que serve essa output. Confunde muita gente, não é para medir corrente, não é para medir nada. É para medir nessa situação que você tem uma corrente contínua alternada aí se misturando e uma pode influenciar, pode trazer um erro, né? Então ele garante que ele passa por um capacitor. A gente vai abrir para colocar as pilhas, né? E vai verificar que existe ali um capacitorzinho no meio do caminho para isolar um pouquinho essa influência de uma corrente alternada na contínua. Bem, é isso então. O que nós vamos fazer? Vamos abri-lo, né, para colocar as pilhas. Como você coloca as pilhas tirando a capa dele, que é até interessante porque a gente pode observar o circuito. E aí, de novo, né, a gente tem aqui falando de detalhes construtivos, um circuito muito simples, né? Então a gente pode observar que aqui a entrada, né, output, ela passa por esse capacitor, né? Aqui é a entrada normal, então é feita, aliás, na verdade está desse lado aqui, né? É feita a conexão para cá, provavelmente por esse fiozinho vermelho aqui. Ele tem um fusível aqui de meio ampere, vem com reserva, isso é bom, né? Então, se eu queimar isso aqui, eu tenho reserva. Ele funciona se você estiver lendo corrente, por exemplo, e passar do limite dele, ele vai queimar. A gente tem que torcer para que isso aconteça, porque fusíveis, dependendo da qualidade deles, eles podem queimar depois que o aparelho queimar, né? Então tem que ser um fusível de boa qualidade para que ele queime antes do próprio dispositivo, do próprio aparelho. Bem, como é que a gente vai colocar aqui pilhas, né, e a bateria, né? Então tá aqui, nós temos as indicações. As pilhas inicialmente, né,
Essa fica com positivo para cá, essa com positivo para cima. Então, aqui as pilhas instaladas. E aqui na bateria nós temos a indicação de positivo e negativo. Então nós temos que aqui olhar a bateria, positivo e negativo, posição exatamente esta daqui. Muito bem, vamos fechar e fazer alguns testes. Como eu disse, né, a parte de leitura de corrente eu não vou fazer. Ele tem um limite muito pequeno aqui, de 250 miliamperes. Vocês devem se lembrar, se vocês já viram em outros vídeos que eu fiz medição usando uma lâmpada, ela passa de 300 miliamperes, então não vai ultrapassar a capacidade dele, eu não quero correr o risco aqui de queimar. Mas eu tenho um vídeo que fala sobre a medida, a medição de corrente com multímetros. Vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. E vamos fazer então, vamos começar aqui com uma leitura então de corrente, né? De resistência, que eu quero mostrar uma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, né? A escala, a gente tem as escalas, né? Corrente alternada, resistência está aqui, corrente contínua e aqui corrente, né? Inclusive ele só lê, ó, outro ponto importantíssimo, né? Ele só lê corrente, né? Umas amperes aqui, também contínua. Então ele é mais voltado ali para microeletrônica, eletrônica, você que tem correntes baixinhas dentro aí de um processo contínuo, não alternado, ele não vai conseguir ler. Então não tem nem como agora a gente testar, mesmo que eu quisesse, não conseguiria testar, né? Vou colocar ele aqui na parte de medição de resistores. Bem, então antes da gente medir resistor, eu vou colocar aqui na escala de buzz, né? Buzzer, que é continuidade. Vemos que ele tem aí um buzzer, né? Agora nós temos a escala aqui de resistência, né? Com várias potências, vamos dizer assim, né? Então, vezes 10K, vezes 1K, vezes 100, vezes 10, vezes 1. Então, se eu for ler resistências baixas, eu vou colocar aqui no vezes 1, por exemplo, né? E notem o seguinte, né? A hora que eu juntar aqui, ele tem que dar 0. Se ele não está dando 0, eu tenho que usar esse ajuste aqui e colocar no 0. Prontinho. Então agora ele está medindo, até passou um pouquinho aqui. Agora ele está medindo certinho 0. Então agora eu posso fazer a leitura de um resistor, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um resistor de 10 ohms. Vamos ver então como ele se sai lendo esse resistor de 10 ohms, agora que a gente calibrou aqui bonitinho. Então vejam, olha, tá aqui, não sei se o vídeo pega, mas ele tá um pouquinho, né? Marcando um pouquinho mais de 10. Não é tão preciso assim como a gente imaginou, mas está marcando bem, né? Porque eu estou na escala de vezes 1. Se eu colocar vezes 10, ele teria que marcar 1 ohm, né? Se eu colocar vezes 100, aí já sai fora da escala, né? Então eu tenho que usar a escala vezes 1, porque ele é muito baixinho, né? Vamos calibrar de novo aqui, eu acho que ele não está bem calibrado, né? Então vamos, ó, tá passando um pouquinho aqui. Acho que assim a câmera consegue pegar bem, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar ele bonitinho aqui, ó. Então tá zerado. Ele tem uma pequena variação, né? Ele flutua um pouco, né? Vejam que ele flutua. Isso deve ser por causa da resistência aqui, inclusive dos conectores. Ó. Eu estava com o dedo em cima, tá ajudando a flutuar, né? Agora tá bem próximo de 0 aqui. O ideal é você fazer isso sem segurar, mesmo assim, mesmo sem colocar o dedo, ele flutua, né? Então ele tem uma flutuaçãozinha. Bom, tá mais próximo de 0 possível aqui. Vamos voltar, continuando na escala vezes 1, vamos voltar aqui ao nosso resistor de 10 amperes, 10 ohms. Aqui marcando um pouquinho de 10, acima de 10. Agora eu tenho aqui um de 100. De 100 ele está mais próximo aqui da realidade. Se eu mudar aqui para vezes 10, ó, tá um pouco estranho isso, né? Porque ó, 100 vezes 1 está medindo certinho 1. Quando eu passo para vezes 10, ele deveria medir 10, né? Está medindo menos de 5. Então, realmente, não me inspirou confiança ainda esse multímetro, né? Aqui nós temos, olha, a medida aqui
de 1000, né? Então tá ali próximo a 1000, vezes 10, ele teria que ir próximo a 100, ok? Vezes 100, ele teria que ir para 10, ele está indo para 4, né? Vamos calibrar aqui e ver como ele se comporta daqui para frente, ó. Fazer uma nova calibração. Então eu estou medindo um de 1000, na escala vezes 100, ele está dando 10, né? Então 10 vezes 100, 1000. Agora eu tenho um de 100.000. O de 100.000 na escala vezes 100, ele está dando 1000, né? Teoricamente. Vezes 1000, está dando 100. Agora ficou mais preciso. Vezes 10, teria que dar 10. Vejam que ele tem um desvio de escala interessante. Então, assim, para mim, até agora, não é um instrumento que tenha mostrado uma confiabilidade muito boa, né? Existem, obviamente, outros, né, analógicos aí de outros fabricantes que podem ter precisões diferentes e tudo mais, né? Mas esse não me inspirou confiança, não. Vou fazer um teste aqui de corrente contínua com o nosso famoso aqui referência, né? Nossa famosa referência. Se você não conhece a referência, vou deixar o card aí para que você possa ver. É um instrumento aqui de referência que dá tensão de 2,5, 5, 7,5 e 10 contínua. Então vamos colocar aqui na escala, olha a dificuldade que a gente tem, né? Parece que ele está aqui na escala 2,5, mas ele não está. Vamos colocar aqui na escala de 10 volts tensão contínua, que é o máximo, inclusive, que esse bichinho aqui tem, né? Então, olha lá, estou com 2,5. O que ele está marcando? Tensão contínua é essa escala de baixo, 2. Exatamente 2,5. Esse tracinho aqui, deixa eu pegar aqui a minha chave de fenda, fica mais fácil para mostrar. Esse próximo tracinho seria 3, né? Aliás, esse tracinho é 3, esse tracinho é 4. Então ele está marcando aqui a 2,5, seria até um pouquinho mais para frente. Vamos mudar para 5. 5 está certinho, né? A escala de 5 é aqui. Vamos mudar para 7,5. 7,5 aqui. E vamos mudar para 10 finalmente. 10 ele chega no fundo da escala. Mas eu posso mudar a escala para 50, por exemplo, né? Quando eu mudo a escala para 50, essa segunda linha aqui, estão vendo? Que ele vai até 50, vai de 0. A primeira linha aqui da corrente alternada e contínua, ele vai de 0 a 10, 0 a 50 e 0 a 250. Então eu estou olhando na segunda linha, que é 10, está certinho, né? Se eu colocar na escala de 250, seria essa terceira linha, então o 10 seria bem aqui embaixo, né? Então veja, a gente tem que aprender primeiro, se você for utilizar um instrumento desse, aprender a entender as escalas que ele tem, para aí poder saber o que você está fazendo, né? Um outro ponto interessante que a gente precisa tomar muito cuidado, aqui eu estou com uma tensão baixinha, né? Vou até voltar aqui para 2,5, vamos colocar novamente na escala, coloquei na escala de 2,5 mesmo, ele vai lá para cima, né? Tem até uma escala de meio. Mas, por exemplo, se o multímetro digital, quando eu inverto aqui, ele dá um sinal de negativo, né? Esse aqui, quando eu inverter, ele vai jogar a agulha para baixo. Então, se eu tiver com uma tensão muito alta, eu posso danificar o instrumento, né? A gente vai observar, eu vou colocar aqui, ó. A hora que eu coloco, vejam que ele força a agulha para baixo, ó. Então é um risco também a integridade do instrumento se eu estiver trabalhando com uma tensão alta, porque ele vai até 1000 volts, né? Esse bichinho aqui. Se eu estiver trabalhando com uma tensão alta, é um risco de eu queimar e estragar esse instrumento por conta de um erro aqui, uma inversão que eu possa eventualmente fazer. Bem, faltou a gente dar uma olhadinha em tensão alternada. Bem, para ler a tensão alternada, nós vamos utilizar essa extensão aqui, que está ligada nos 127 volts. Eu tenho que mudar aqui para AC. Eu vou colocar inicialmente na escala mais alta, de 1000, né? Então eu estou na escala de 1000 volts. Vejam que ele está marcando aqui, ó, bem no comecinho da escala. Vamos baixar para 250. Agora já está mais perto, né? 250 é essa escala aqui. Vejam que aqui é 150, aqui é 100, 127, estou próximo de 130, né? Aqui seria 125, bem no meio entre 100 e 150. Tem um tracinho um pouquinho maior. Ele está um pouquinho acima de 125, né? O que indica que ele está marcando corretamente. Agora, vejam o seguinte, eu não tenho, pelo menos eu, não tenho a precisão que eu gostaria de ter aqui.
que é bom nesse tipo de instrumento que quem gosta defende muito, né? Se você tiver variações, por exemplo, vou imaginar que eu tenho alguma coisa pulsando aqui, eu consigo ter uma visibilidade muito maior do que eu teria com um instrumento digital. Apesar de que instrumentos digitais mais sofisticados têm mínimo e máximo. Então, à medida que alguma coisa vai variando ali e você muitas vezes não consegue ler, ele te dá qual foi o mínimo, qual foi o máximo. Alguns dão até a média, né, naquele período de tempo que você ficou utilizando. Então vejam, né, ele te dá visualmente, né, uma melhor ideia do que está acontecendo do que um instrumento digital. Mas a precisão, na minha opinião, isso é a minha opinião, é muito ruim, né? Então, por exemplo, eu tenho que ficar adivinhando aqui. Será que aqui está 127, 128, 129? Eu não tenho essa precisão. Eu consigo, olhando aqui, saber que está 120 e um pouquinho, né? 125 seria. Ele estaria marcando para mim agora 126. É isso que eu consigo ler aqui, né? Consigo ler 126. Se eu mudar a escala para 50, aí ele já vai estourar a escala, né? Tanto a escala de 1000, que fica muito ruim, né? Para a gente conseguir ler qualquer coisa aqui, né? Ele está realmente muito lá embaixo, né? Como é 127, né? Tem a 250, que ele me traz aqui até uns 126 mais ou menos. E é isso, né? A gente tem que se habituar com esse tipo de medição. Bem, então vantagens, né? Os defensores desse tipo de aparelho defendem essa facilidade que você tem de verificar variações. Tem muita gente que gosta, aprendeu a usar esse tipo de instrumento e gosta muito, né? Também usa. Ele tem o seu charme também, é um instrumento bacana, bonito, né? Diferente, né, dos multímetros comuns, né? E faltou, né, antes de eu encerrar aqui minhas conclusões, dar uma olhadinha aqui se dá alguma diferença utilizando aqui o output. Vamos dar uma olhada? Em teoria ele vai filtrar aqui. Olha que bacana. Então ele está filtrando a alternada, né? Então, se eu tivesse uma mistura aqui deixa eu até baixar a escala e ver se tem alguma coisa. Não tem nada. A minha corrente é puramente alternada. Então, se eu tivesse alguma parte aqui de corrente contínua sendo misturada com essa alternada, ele estaria apontando aqui agora. Ele não mede. Não tem como. Ele está dando 0 aqui na alternada. Bem, então, como estava dizendo, é um instrumento que tem lá o seu charme, tem as pessoas que gostam muito dele, tem essa vantagem de visualizar rapidamente. Mas, na minha opinião, eu fui habituado aos digitais e prefiro a facilidade, né, de uso e a precisão dos digitais. Bem, isso que a gente queria mostrar nesse vídeo, apresentar esse modelo aqui da Icel, SK22, como eu falei, é um modelo que você vai encontrar muito similares aí no mercado, né? O próprio Sanwa, que é um dos mais vendidos, né? É exatamente igual. Tem um da Ikari que é muito parecido ou exatamente igual também. Eu vou trazer esse da Ikari em breve também para a gente dar uma olhadinha. E é isso, espero que você tenha achado esse vídeo útil para conhecer esse tipo de instrumento, se você não conhecia. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, as suas dúvidas. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. A gente está sempre trazendo novidades e a sua inscrição vai nos ajudar a continuar fazendo isso. Muito obrigado e até um próximo vídeo.